nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os aspectos criminais do Código de Trânsito Brasileiro. Então, nós, na verdade, vamos falar sobre cada um dos crimes que estão inseridos no CTB. E aí veja que agora, nos primeiros 10 minutos da aula, basicamente nós vamos conversar sobre algumas generalidades com relação a todos esses crimes que estão previstos no CTB, com relação à aplicação de pena, como que funciona a normatização do Código Penal, do Código de Processo Penal, o que é permissão, o que é proibição para dirigir, alguns detalhes que com certeza são imprescindíveis para que você consiga assimilar bem esses crimes que estão previstos ali ao longo do nosso CTB. Perfeito? E vejam vocês que a maior parte dos crimes que são previstos no CTB são crimes que são praticados através do veículo automotor. Então, se você tem, por exemplo, meios de locomoção em que você não emprega uma força motora, isso não é abarcado pelos regramentos do Código de Trânsito Brasileiro. Então, por exemplo, uma bicicleta ou um meio de locomoção em que se utiliza a tração, então, é uma carroça. Então, esse tipo de meio de locomoção no qual você não utiliza uma propulsão, isso não é abrangido pelos regramentos do Código de Trânsito Brasileiro, perfeito? E veja que o conceito de veículo automotor nós extraímos dentro da própria normatização em que se aplicam as disposições vinculadas ao trânsito. Então, veja, veículo automotor é todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios e que serve normalmente para transporte viário de pessoas e coisas ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O termo compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulam sob trilhos, que são aquelas hipóteses de ônibus elétrico. E veja, portanto, que a partir desse conceito de veículo automotor é que nós temos o universo dos crimes de trânsito. Então, veja que os crimes de trânsito, eles são cometidos na direção de veículos automotores, sejam de perigo abstrato ou concreto, que a gente vai ver daqui a pouco, ou de dano, desde que o elemento subjetivo constitua sob a forma culposa. Ou seja, não se admite a nomenclatura de crime de trânsito para o crime de dano cometido com dolo. Portanto, aquele que utiliza seu veículo para propositalmente atropelar e matar seu inimigo comete homicídio e não um crime de trânsito. Então, veja, dessas disposições aqui, nós temos várias informações que nós podemos extrair. Então, a primeira delas é que o elemento anímico dos crimes, das condutas que são previstas no Código de Trânsito Brasileiro é a culpa. Então, vejam vocês que, inclusive, é um conceito, é um entendimento que nós vamos emprestar lá do Código Penal, da parte geral, na parte específica de teoria do crime. Tudo aquilo que vocês estudaram sobre teoria do crime, fato típico, né? Conduta, resultado, nexo, tipicidade, em que dentro da conduta nós temos conduta dolosa, culposa, préter-dolosa. Todos esses ensinamentos que são tratados na parte geral do Código Penal, são exatamente os mesmos que nós vamos utilizar aqui nos crimes de trânsito brasileiro. Então, veja que aqui, diferente do Código Penal, eu vou trabalhar, eu vou conseguir encaixar
a conduta praticada no mundo dos fatos ao crime descrito na norma penal, apenas as condutas que forem culposas, ou seja, aquelas que se manifestarem mediante imprudência, mediante negligência ou mediante imperícia, ou seja, aquelas condutas nas quais o agente, quando pratica, não deseja e não se conforma com o resultado mais grave. Ele até prevê uma possibilidade de ocorrência de um resultado mais gravoso em razão dessa conduta, mas ele em nenhum momento admite ou se conforma que esse resultado mais grave possa ocorrer. Então, essas são as variáveis dos crimes culposos que nós vamos aplicar exatamente igual aqui nos crimes de trânsito brasileiro. Então, por outras palavras, eu só vou ter crime de trânsito se ele se consumar sob a modalidade culposa. Se eu tenho dolo direto ou se eu tenho dolo eventual, esqueça os crimes do Código de Trânsito Brasileiro. Então, aí nós vamos aplicar as disposições do Código Penal. Então, veja, atropelei uma pessoa de forma dolosa. Ora, então, portanto, eu serei responsabilizada criminalmente pelo artigo 121, homicídio doloso, e não pelo crime que é previsto no CTB, que cuida de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então, veja aqui, matei alguém porque eu quis, na direção de veículo automotor, homicídio doloso, Código Penal, esqueça, Código de Trânsito Brasileiro. E aí, veja que a segunda informação que nós temos que extrair aqui desse enunciado é que os crimes que estão previstos no Código de Trânsito Brasileiro, eles podem ser ou crimes de perigo ou crimes de dano. Veja, também essa classificação é exatamente a mesma que nós aprendemos lá no direito penal, na parte geral do Código Penal. Então, veja, crimes de perigo significa dizer que o legislador, deixa eu colocar aqui, perigo, que pode ser concreto ou abstrato. Aqui significa o seguinte, gente, que o legislador, antes mesmo de ocorrer uma efetiva ofensa ao bem jurídico, o legislador ele já entendeu por bem em tipificar aquela dinâmica como sendo criminosa. Melhor explico. Ora, nós sabemos que os crimes, sejam eles de perigo ou de dano, eles protegem bens jurídicos tutelados. O que é um bem jurídico tutelado? É um bem em que o direito entende que deva proteger. Então, por exemplo, crime sexual, estupro. Qual é o bem jurídico tutelado? Dignidade sexual. Então, o legislador ele criminalizou essa conduta. Então, portanto, nós dizemos que a dignidade sexual ela é um bem jurídico tutelado. Patrimônio, crime de roubo. Qual é o bem jurídico tutelado? Patrimônio. Então, veja que o legislador ele elegeu o artigo 157 para tutelar, para proteger esse patrimônio quando o autor do crime, mediante emprego de violência, grave ameaça ou qualquer mecanismo que impossibilite a defesa do patrimônio, a manifestação de vontade da vítima, ele subtraia. Então, veja que, dentro desse universo, essa ofensa ao bem jurídico, ela pode ser classificada em crime de perigo e crime de dano. No crime de perigo, veja, eu tenho ainda uma iminência de ofensa ao bem jurídico.
Mas, ainda assim, o legislador entendeu que era necessário esse tipo de proteção. Então, por exemplo, dirigir na via pública sem habilitação, provocando perigo para as pessoas. Então, veja, isso é um crime de perigo. Então, estou lá na via pública, dirigindo, beleza. Estou fazendo zigue-zague, beleza. Não atropelei ninguém ainda. Mas veja que o simples fato de dirigir dessa forma, e nós vamos estudar depois esse crime, veja que o legislador ele já caracterizou isso como sendo criminoso. Veja, ninguém foi atropelado, a vida ou a integridade física, que é protegida pela norma, ainda não ocorreu, mas o legislador ele já se antepôs a essa ocorrência justamente para caracterizar isso como crime. Agora, nos crimes de dano, não. Veja que eu chego a ter uma efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, ou seja, o bem jurídico ele é atingido de uma forma ou de outra. Então, por exemplo, crime de homicídio. Bom, eu atingi o bem jurídico, a pessoa morreu, houve ali uma ofensa. Tentativa de homicídio, doloso, claro, estamos aqui falando da forma dolosa agora. Veja, eu efetivamente acertei um disparo. Então, a vida daquela pessoa, de alguma forma, ela foi atingida. Aquele bem jurídico tutelado, de alguma forma, ele foi atingido. Então, veja que a maioria dos nossos crimes do Código Penal são crimes de dano, em que há efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado. Enquanto que nos crimes de trânsito, guardem essa informação, a maioria é crimes de perigo, ok? E aí, veja, o crime de perigo concreto é aquele crime em que, para além da prática da conduta prevista como sendo ameaçadora do bem jurídico, naquele caso concreto, tem que ter sido efetivo, tem que ter sido efetivamente perigoso. Então, no meu exemplo, dirigir na via pública sem habilitação, causando perigo para as pessoas. Veja, causando perigo para as pessoas. Então, efetivamente, eu preciso, naquele caso, estar causando um perigo efetivo para as pessoas que estão na via pública. Se eu não estiver causando esse perigo, eu não vou ser responsabilizada. Então, veja que o tipo penal ele exige que, naquele caso concreto, tenha havido esse risco verdadeiro. Se não houver, eu não tenho crime. Agora, nos crimes de perigo abstrato, não, o legislador ele dispensa. Simplesmente seria assim, dirigir sem habilitação, só para a gente ter um exemplo do que seria. Depois a gente vai ver todos eles e vamos classificar quais são abstrato e quais são concreto. Mas veja, simplesmente assim, dirigir sem habilitação, pena tanto a tanto. Então veja, dane-se se você dirigiu sem habilitação na garagem, se você dirigiu sem habilitação no seu bairro, se você dirigiu sem habilitação só para estacionar o carro. Interessa que você dirigiu sem habilitação. Veja, é um crime de perigo. Você não atropelou ninguém, nada, não tinha ninguém na rua. Crime de perigo abstrato. Tudo bem? Então, essa é mais ou menos a diferença entre esses dois institutos, tá? É óbvio que na hora que nós formos falar sobre cada um dos crimes, vai ficar muito mais fácil para você entender o que eu estou explicando aqui. Então, portanto, não se preocupem. Estamos ainda nas disposições iniciais. Maravilha? E veja você que também com relação às generalidades, nós temos alguns artigos já no Código de Trânsito Brasileiro que nos direcionam na forma como nós vamos aplicar as penas, se, em caso de alguma lacuna do próprio Código de Trânsito Brasileiro, se a gente pode, eventualmente, aplicar outras leis para suprirem essas lacunas. Então, veja que o 291, inclusive,
É o artigo que nos traz a maior parte dessas diretrizes. Então, veja, aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos nesse Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal, que nós acabamos de conversar, e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099/95, que é a Lei do Juizado Especial Criminal. Maravilha? Então, veja aqui, o próprio Código de Trânsito Brasileiro diz para nós, olha, se tiver algum problema, alguma lacuna aqui no CTB, vamos aplicar o Código Penal, o Código de Processo Penal e também as disposições previstas no Juizado Especial Criminal. Para quem ainda não sabe ou nunca estudou, o Juizado Especial Criminal, na verdade, ele regulamenta aqueles crimes cuja pena não a pena máxima combinada não exceda a 2 anos. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso site lá Concursos, com a intenção das pessoas, nossos futuros alunos, conhecerem a nossa metodologia e conhecerem, claro, a qualidade do nosso curso. Você quer fazer esse nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, curso bastante enxuto, um curso que eu tenho certeza absoluta, se você estudar pelo nosso material, no nosso material irá constar 100% de sua prova. Pode ter certeza disso. Sabe quanto que está o investimento? Parcela única de apenas, olha aí, R$ 149,90. Vai lá, investe lá um pouco no seu conteúdo. Eu sei que aqui na internet, no YouTube, é de graça, tudo bem, a gente coloca esse vídeo aí sem problema nenhum, mas quer estudar, quer ter uma coordenação, vem fazer parte do nosso Personal Coach, que eu estudo em regime de metas. Aqui não são todas as aulas, não, lá tem outras aulas, aulas importantíssimas. Tudo bem? Então venha estudar com a gente, tem um link de matrícula aqui, qualquer coisa você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento. Eu espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.